Salve, salve, rapaziada! Mais um dia de copeiros. Eu tô aqui com a minha colinha, eu coloquei 29º copeiros. Eu acredito que seja esse número. O Gustavo que fez a última edição, acho que tá mais a par do assunto. Mas, enfim, hoje é o grande dia, o dia que o Eu Gustavo não tô a tanto par de esperou. nada, só faço. Enfim, vai estar aí. Depois a gente põe aí o vídeo que é, qual que é, enfim. Mas já tá na reta final. O importante é isso, a gente já tá chegando na reta final do Copeiros e vai acabar ali perto do início da Copa. Então, antes de começar a Copa, teremos todos os conteúdos de todas as seleções, né, que disputaram o Mundial no Catar. Salve, Gustavo! Salve, Caio, salve a todos. E, finalizando a série Copeiros, chegando nas últimas das 32 seleções que vão jogar a Copa do Mundo. Aproveita e maratona aí, né, Caio, esse monte de vídeo. Ou você pode estar assistindo esse vídeo enquanto a Copa já começou também, né, que eu acho que isso pode acontecer bastante. Então, se Bastante. inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. E hoje vamos falar da Costa Rica. E lá, né, Gustavo, é falado o espanhol, o idioma, então, olá, chicos. Então, e antes do vídeo começar, Gustavo, eu quero mandar um grande, um caloroso chupa para você que é brasileiro e fica pagando pau para europeu, para França, para Inglaterra, que foram rebaixadas na Copa das Nações lá da Europa. Eu não sabia nem que tinha rebaixamento isso e elas foram A rebaixadas. França caiu, eu vi que a Inglaterra caiu, a França perdeu hoje, né? A França Caiu caiu. também. Pô, que coisa boa, hein? Então, aí você fala, o Brasil só pega adversário fraco. Mas ó, lá na Europa também, eles não estão enfrentando grandes seleções e estão tomando naba, né, Gustavo? Tem a Liga B, né? Da Liga das Nações, acho que tem até a C, não sei se tem a É, D, mas é interessante isso, né? Eles vão deixar de jogar, tipo, com a Alemanha e vão jogar com, sei lá, Macedônia. Macedônia, exato. Enfim. Grande abraço aí a galera que torce para europeu. E para argentino eu não dirijo nem a palavra, né, para quem torce para Argentina, mas enfim. Ah, e o Gustavo, Chile perdeu mais uma, hein? Perdeu pro Marrocos. Não sei se você viu. nossa, não vi A gente isso. falou do Chile no último Copeiros, eu falei, Chile tá uma merda, aí perdeu pro É. Marrocos. Ó, Chile, ó, desiste dessa briga de querer entrar para a Copa, senão a coisa vai ficar feia pro lado de vocês. Deixa isso para lá, viu? Gustavo, a Costa Rica ela chega para a disputa da sua sexta Copa do Mundo, né, na história. Primeira participação da seleção costarriquenha foi em 1990 e após isso a seleção marcou presença nos mundiais de 2002, 2006, 2014 aqui no Brasil e 2018. Pela primeira vez na história, Gustavo, a Costa Rica vai disputar 3 Copas consecutivas. Exatamente. A melhor campanha da Costa Rica foi aqui no Brasil, né, cara? No Mundial de 2014, quando chegou às quartas de final e marcou história naquela competição. A seleção da Costa Rica caiu no chamado Grupo da Morte na época e foi muito longe na competição. Muito longe, né, Gustavo? E a seleção da Costa Rica, ela morreu na Copa, mas ela caiu atirando, porque ela foi muito bem. A gente vai falar todo o retrospecto dela em 2014. E em 5 jogos, Gustavo, que a Costa Rica disputou naquele Mundial, venceu 2 partidas e empatou 3. Ela saiu invicta da Copa, né? Campanha histórica da Costa Rica. Muito bom. Bom, a seleção caiu no grupo, Caio, que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra. Era um grupo que, para todos ali, a Costa Rica ia ser a lanterna, né, Caio? Acredito eu. Por exemplo, a gente não tá falando do Uruguai de hoje, a gente não tá falando da Itália de hoje. A gente tá falando do Uruguai de 2014. Tinha um time muito melhor, um time mais jovem. A Itália também, a Inglaterra. Então eram times muito favoritos e a Costa Rica certamente era carta descartada aí e acabou ficando em primeiro no grupo. Primeira colocada do grupo com 7 pontos conquistados. O Uruguai, ele vinha de uma boa Copa em 2010, né? Tinha chegado às semifinais da Copa. A Itália tinha sido campeã em 2006, 2 Copas antes. Então, eram fortes seleções. E se tivesse um Copeiros em 2014, Gustavo, certamente a gente falaria que a Costa Rica passaria vergonha nesse grupo. Imagino eu que nós falaríamos isso. O Uruguai tinha sido semifinalista da Copa das Confederações, né? Acho que o Brasil venceu o Uruguai. E a Itália foi finalista da Eurocopa antes, né? Tudo bem, tomou um sacode da Espanha, mas enfim, tudo mostrava que a Costa Rica não era a favorita. E a estreia na Copa, Gustavo, da seleção da Costa Rica foi com o pé direito, né?
Venceu por 3-1 os uruguaios, lembrando que essa vitória foi de virada ainda, né, dando mais moral ainda para Costa Rica. O Cavani ele abriu o placar para o Uruguai na primeira etapa e a Costa Rica marcou os 3 gols no segundo tempo. E aí o segundo jogo, Caio, foi contra a Itália, né? Até então todo mundo pensou que foi só uma zebra, né? Um jogo contra o Uruguai. Aí a Costa Rica foi jogar contra a Itália, outra campeã do mundo, e dessa vez o jogo foi na Arena Pernambuco. A Costa Rica venceu por 1-0 com gol de Brian Ruiz na primeira etapa. E aí, finalizando a primeira etapa, empatou em 0-0 com a Inglaterra e teve sua classificação garantida aí na liderança. Com 7 pontos, Caio, 2 vitórias e um empate na primeira fase. Exatamente, você falou Brian Ruim, né? Acabou tendo esse erro de dicção, mas eu acho que muito torcedor santista chama ele disso. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Brian Ruiz e a gente entra nesse mérito daqui a pouco. E nas oitavas, Gustavo, a partida da Costa Rica foi contra a Grécia. Um adversário ali que dá para encarar de igual para igual, né? Foi um empate por 1-1 no tempo normal. E o Brian Ruiz, né? O Brian Ruiz para a torcida santista abriu o placar e a Grécia acabou empatando nos acréscimos da segunda etapa. Ó, uma ducha de água fria, né? Levou a vitória durante todo o jogo e nos acréscimos, né? Na reta final do jogo, tomou um empate com o gol do Sócrates. Não o Sócrates do Corinthians, né? Um jogador grego. Nas penalidades, a Costa Rica venceu por 5-3 e garantiu a sua vaga nas quartas de final, Gustavo. Perfeito. E aí, nas quartas de final, a última partida da Costa Rica naquele Mundial, né? Foi contra a Holanda, né, Caio? O jogo ficou terminado em 0-0, né? Que para todos ali, pô, não, da Holanda não passa, né? Pô, não é possível. Da Holanda não passa. Realmente, da Holanda não passou, mas deu muito trabalho, né? A partida ficou em 0-0, foi para as penalidades e a seleção holandesa venceu por 4-3 nos pênaltis, encerrando aí o ciclo da Costa Rica na Copa do Mundo aqui no Brasil. Só fazer uma menção para esse jogo, né? Foi um jogo interessante. O técnico da Holanda, que era o Van Gaal, ele trocou o goleiro no finalzinho da prorrogação, não foi isso? Exato, tava na ponta da língua para eu falar isso. Ele tirou aos 121 minutos o goleiro da Holanda e pôs o reserva. Exato. Imagina o ódio que o goleiro ficou. Ele tirou o Silesen e colocou o Tim Krul, né, que só entrou para a decisão dos pênaltis. Aí ele pegou, acho que o penúltimo pênalti e conseguiu. Imagina se dá merda, imagina se não pega. Eu acho que o próprio goleiro ia cobrar o técnico. Você acha que o goleirão não ia chegar na imprensa se a Holanda perde nos pênaltis e falar, não confiou em mim, colocou outro goleiro. Todo respeito, mas eu sou o titular. Ia ficar um pesadíssimo, né? Mas aí o cara entrou e fez a função que ele entrou para fazer. Eu não lembro de ter visto isso em outra equipe. Você lembra? Uma equipe, seleção? Não lembro. Ficou bem marcado, eu lembro disso. Eu lembro que o goleiro saiu chorando. Oi? Já vi em campeonato de Várzea, mas na Copa do Mundo. A Costa Rica, pô, saiu muito no lucro, né, nessa Copa do Mundo. Demais. Eu não... É até interessante depois a gente estudar sobre premiação, né? Mas imagina, não sei se tem premiação para quem chega nas quartas de final. Mas, pô... Deve ter, né? Mas, pô, Costa Rica, eu acho que nem eles imaginavam que eles iam chegar onde chegaram. Nunca. Eu acho que é igual toda equipe tem um planejamento, né? Eu tava lendo sobre o São Paulo esses dias sobre isso, porque o São Paulo ele superou todas as suas expectativas nessa temporada. Tipo, na Copa do Brasil eles contavam que iam chegar até as quartas, foi para semi. Se eu não me engano, a Sul-Americana também, eu acho que eles estavam contando com uma semifinal de Sul-Americana, chegou na final. Então tá superando as expectativas. E eu acho que a Costa Rica, se ela teve esse planejamento, com certeza ela não se colocou ali nas quartas de final da Copa. Era a fase de grupos e olhe lá. Passada a fase de grupos. Terceiro lugar, vai. Terceiro lugar. Assim, era passada a fase de grupos até o sorteio. Porque aí quando veio o sorteio, tipo, acho que a meta era não ser humilhado. É isso aí, rapaziada. Vamos lá competir. Mas, enfim, deu bom para a seleção da Costa Rica. E o principal destaque foi o Brian Ruiz, Gustavo. Ele se destacou muito naquela Copa de 2014. Ele teve 2 gols marcados nas 5 partidas disputadas e foi considerado um dos melhores jogadores daquela Copa do Mundo e grande surpresa também, obviamente. Ele atuou em algumas equipes do futebol europeu, foi sondado para jogar em equipes maiores,
mas ele acabou atuando apenas pelo Fulham da Inglaterra e pelo Sporting de Portugal, Gustavo. Exato, e além dele tem outros dois principais destaques aí, que foram o goleiro, Keylor Navas, né, que teve uma passagem vitoriosa aí pelo Real Madrid e atualmente está no PSG. Tá lá no banco do PSG, né, Caio? O Keylor Navas, inclusive, se quiser vir pro Tricolor, estamos precisando aí, tá comendo banco aí no PSG. E o Joel Campbell. Ele era bonzinho de bola, ele era rapidinho, né? Ele tá na seleção até hoje, inclusive. Eu vi outro dia uma foto dele na seleção. É um ex-Arsenal e atualmente ele joga no futebol mexicano. Teve passagem pelo Arsenal da Inglaterra. Exato. Você acha o Navas um bom goleiro, Gustavo? Eu gosto dele. Muita gente critica, mas eu acho ele um bom goleiro. Acho ele um bom goleiro, é porque ele teve algumas falhas, né, em determinados momentos ali no Real Madrid, então por isso perdeu um pouco a confiança, mas o cara é vitorioso demais. Melhor que Volpe, Felipe Alves e Jandré, ele é. Já a gente vai falar um pouquinho mais do Navas, só que do Bryan Ruiz, Gustavo. Que a gente vai falar um pouquinho mais do Volpe, Felipe Alves e Jandré. O Bryan Ruiz, você lembra que ele veio para o Santos, o mico que foi? Não lembrava, cara. Não, assim, é porque você vê como foi um mico ali. Não acompanhei a trajetória de Bryan Ruiz, mas o nome Bryan Ruiz não me é estranho. Ele chegou em 2016 no Santos, se eu não me engano, pouco depois da Copa. Chegou cheio de moral, todo mundo pensou, pô, vai gastar a bola aqui no futebol brasileiro. Ele jogou 6 partidas, ele não fez um gol, não deu um passe e ficou 2 anos pelo Santos, né? Atuando pelo Santos, recebendo salário e treinando separado. Ô, louco, cara. E era um baita de um salário. Às vezes aí a gente... Oi? Por isso que eu me esqueci. Nem entrava em campo. Aí a gente começa a entender, né? Porque o Santos está nessa crise também. Imagina, pagar uma bala para um jogador que não joga. Falta planejamento também, né? Eu acho que não contrataram mais pelo nome do que pela bola que ele está jogando. Apesar que ele está na seleção costarriquenha até hoje. Seleção que não está muito bem, mas daqui a pouco a gente fala disso. Não mesmo. A gente falou da seleção de Gana no último Copeiros, a Costa Rica vai nos surpreender. E o maior artilheiro da seleção costarriquenha, Gustavo, é o Rolando Fonseca. Ele tem 47 gols em 113 partidas e está marcado na história da seleção costarriquenha. O Rolando disputou a Copa de 2002, mas ele não marcou nenhum gol naquele Mundial. Mas ele ainda assim é um grande campeão durante sua carreira. Ele conquistou 6 vezes a Liga da Costa Rica. Ele tem um campeonato colombiano, 2 ligas da Guatemala. Caralho, parece aqueles caras que se vê no TikTok. Jogou aonde? Joguei na Guatemala. E ele é tricampeão da Taça dos Campeões da CONCACAF. Caio. Ele ganhou em 93, 95 e em 2004. Daí já é um título maior, moral, né? Sim. Tá rolando uns boatos, né? Que ele é grande ídolo lá na Guatemala. Tava preferindo se pronunciar com esse trocadilho. Então vamos lá. O Rolando, Gustavo, ele atuou pelo Saprissa da Costa Rica, pelo Pachuca do México, pelo Independiente Medellín, pelo América de Cali, pelo Alajuense da Costa Rica, pelo Comunicaciones da Guatemala, deve ser o time dos jornalistas e repórteres lá da Guatemala, pelo Reboceiros do México, pelo Libéria da Costa Rica e encerrou a carreira no Carmelita, terra natal. Carmelita que tem um baita nome de vizinha fofoqueira também, né? Porra, Carmelita, porra. Outro destaque, e para muitos também é o maior jogador da seleção da Costa Rica, é o Keylor Navas, né, Caio? Ele tem 109 jogos pela seleção, não tem nenhum gol, tô brincando. Tem 109 jogos pela seleção, é o maior vencedor e melhor jogador da CONCACAF na história, né? Ele conquistou o prêmio em 2014 e em 2017. Você acha que dá uma brochada, Gustavo? Melhor, por muitos, o melhor jogador da história de uma seleção ser um goleiro? Acho porque dá a entender que não é pelo que ele fez na seleção, é pelo que ele fez fora da seleção. Acho que é pelo tamanho dele mundialmente, não necessariamente pelo tamanho dele na seleção. Até porque ele conseguiu muita coisa. Sem dúvida é o costarriquenho mais famoso do mundo no futebol, né? Sem dúvida, né? De longe.
Sim, total. E só eu sei que alguém vai ver e vai pensar nisso, porque quando eu falei, eu lembrei. Vai ter torcedor que vai estar vendo esse vídeo que vai falar: o Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo. Só que é outra história, né? O cara conquistou o título pra cacete no São Paulo, ele era goleiro e fazia gols ainda. Não, se o Então, Rogério Ceni fosse costarriquenho, ele seria o marido da seleção sem costarriquenha. dúvida, sem dúvida. Rogério Ceni melhor que o Navas? É, pô. Mais disparado. Então tá bom. Além disso, Gustavo, ele foi o melhor goleiro da UEFA na temporada de 17 e 18, e além desses prêmios individuais que a gente está citando, ele é tricampeão da Liga dos Campeões, tetracampeão mundial de clubes, ele tem 2 Supercopas Europeias, 2 Ligas Espanholas, uma Supercopa da Espanha, 2 campeonatos franceses, 2 Copas da França, 2 Trophée des Champions lá da França também, uma taça da Liga Francesa, porra, e 3 campeonatos costarriquenhos também. A sala de troféu do homem tá recheada, hein? Troféu de Champions foi pra você se gabar aí, porque podia ter Gastei. falado em português. É tipo a Supercopa do Brasil lá da França, esse título aí. Bom, como a gente já falou aqui no início, o Navas não vive a melhor das suas fases, né, cara? Ele tá no banco aí do Paris Saint-Germain e tudo indica que na próxima janela ele deve sair do clube francês, né? Mas mesmo assim, ainda é um goleiro que tem lenha para queimar, né, cara? 35 anos não é uma idade muito avançada para um goleiro, né? Então acho que não vai faltar oportunidades aí pro Navas. Sem dúvida, para goleiro ainda 5 aninhos dá para jogar em alto nível. Seria titular no São Paulo por 5 anos tranquilamente, né, Gustavo? Tranquilamente, se quiser, papai. Ai. E Pega o além do dinheiro do Anthony aí, garante uns salários aí do. É verdade. Além do PSG, Gustavo Navas ele atuou pelo Albacete, pelo Levante e pelo Real Madrid, né, no futebol espanhol. E na Costa Rica ele atuou pelo Deportivo Saprissa, né, equipe, uma das maiores equipes lá da Costa Rica. O Navas vem para a disputa da sua terceira Copa do Mundo, né? Ele jogou um Mundial de 2014, quando se destacou, né? Ah, vale a pena falar. Fez um incrível Mundial. Ali ele apareceu para o mundo. Eu não sei onde estava o time que estava o Navas na época. A gente pode puxar aqui. Mas com certeza a Copa do Mundo de 2014 foi uma grande vitrine para todo o elenco da Costa Rica, mas para o Navas principalmente. E também disputou o Mundial de 2018. Então chega para sua terceira Copa do Mundo aí. Exato. Eu acho que depois da Copa que ele acabou indo para o Real Madrid. Eu acho que ele já estava no Foi. futebol espanhol nessa época e aí a Copa do Mundo acabou. Pode ser até que o Real Madrid já tinha alguma negociação, mas eu acho que a Copa do Mundo deu aquela cravada. Não, esse goleiro Eu é acho que foi broca. 100% da Copa do Mundo o sucesso, o interesse. Eu acho. É Posso bem estar errado, eu provável, não não. sou um Não, é, dirigente é o do que Real você Madrid. falou. Mas é o que você falou, é uma vitrine, né? A Copa do Mundo, não tem jeito. E a Costa Rica ela chegou à Copa após ficar em quarto, Gustavo, no octogonal final da CONCACAF, ficando atrás dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Com a quarta colocação, a seleção costarriquenha teve que disputar a repescagem para definir a vaga na Copa do Mundo de 2022, Gustavo. Exatamente. Aí a seleção encarou a Nova Zelândia na disputa pela vaga no Catar e levou a melhor vencendo a seleção da Nova Zelândia por 1-0. Gol de Joel Campbell, Caio. Com 3 minutos da primeira etapa. A Costa Rica fez um gol ali no comecinho do jogo e cozinhou o jogo até o final. Essa aqui é a verdade. Então não Exato. passou fácil não a Costa Rica. A Costa Rica de 2014 já É, já não é mais aquela. E o Campbell, Gustavo, que você falou dele, que ainda está na seleção, né? Comprovando que ele está na seleção, ele fez o gol que garantiu a seleção na Copa. E ele atua no León, na equipe mexicana, e não vem tendo uma boa temporada por sua equipe. Até o momento ele atuou lá em 16 partidas, né, pela equipe mexicana, tem um gol marcado e 2 assistências. pela seleção, ele atuou em 118 partidas e marcou 25 gols. Né? Além desse gol importante aí, né, na última repescagem, que garantiu a seleção na Copa, em 2011 ele marcou um gol contra a Espanha e ajudou a garantir um empate por 2-2 com a seleção campeã do mundo naquele momento. Né? A Espanha foi campeã em 2010, então para Costa Rica
Já tinha um estalo de sucesso ali, empatou com o campeão do mundo. Não observamos na época, né? A Costa Rica dava alguns vestígios ali que poderia fazer uma boa Copa do Mundo e o mundo foi injusto com a Costa Rica, porque aquela seleção da Espanha, todo mundo lembra, jogava de bola aquela seleção. Falamos aqui dela no Copeiros da Espanha. Né? Se você tiver a oportunidade de ver aí. Exatamente. Não perca, porque tá muito bom. Foi um dos primeiros, né, que a gente fez. E outro gol importante do Campbell, Gustavo, foi na Copa de 2014, foi contra a seleção do Uruguai, né, na Copa, partida em que o Campbell ele foi decisivo. Além desse gol que ele marcou, ele deu uma assistência, né? Foi peça-chave, né, dos 3-1, ele participou diretamente de 2 gols. Talvez se ele não tivesse em campo, essa vitória não ia acontecer. E depois da Copa de 2018, Caio, vamos falar agora, vamos fugir um pouco da magia da seleção de 2014, que encantou o mundo. Encantou o mundo. Expectativa, realidade. Expectativa, realidade. Depois da Copa de 2018, a seleção da Costa Rica entrou em campo em 50 oportunidades. Foram 18 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. É um aproveitamento de 44,67%. Caião, no último Copeiros, eu falei que a Gana tinha o pior aproveitamento até então. Que era 50% e alguma coisa. 50%. E aí, fudeu, hein? Parabéns, Costa Rica. Você é a recordista aqui no Copeiros de pior aproveitamento aí no Por período enquanto, de hein? Copa do Mundo. Falta, ainda tem umas 2, 3 aí pra tentar. Uma é o Brasil. Não vai ser, né? Então tem pensei, duas. tem algumas oportunidades, poucas. Mas é muito baixo mesmo. É a pergunta que a gente fez quando a gente fez o Copeiros de Gana, né, Gustavo? Como chegou na Copa com esse aproveitamento? Como chegou na Copa? É bizarro, né? Mas enfim, o futebol da América Central, América do Norte também não é lá aquelas coisas. A seleção costarriquenha, Gustavo, ela é comandada pelo colombiano Luiz Fernando Soares. O Luiz treinador. Soares? É aquele que vai aparecer na imagem aí, ó, eu fudendo o editor. O da mordidinha, não, o atacante é uruguaio, né? Então, o Luiz Fernando Soares, ele comanda a seleção desde 2021, Gustavo. Antes disso, ele comandou a seleção do Equador, né? Tem experiência já em seleções. Foi entre 2004 e 2007. Ele disputou a Copa de 2006 pela seleção equatoriana e ele comandou ainda a seleção de Honduras por 4 temporadas, mas obviamente, né, com Honduras ele não conseguiu fazer esse milagre de levar a seleção para a Copa. Só time grande. Só potência. Bom, da última seleção titular, Caio, 5 jogadores atuam na Costa Rica, né, da última escalação da Costa Rica em jogos oficiais. Um atua na França, um na Arábia, um na Turquia, um nos Estados Unidos, um na Inglaterra e um no México. Então, é um time ali que, né, 50%, vamos comparar assim, eu sei que tem 11 em campo, mas 50% tá ali no território nacional e o resto tá cada um no canto. Então, não tem... O entrosamento no FIFA, né, cara? Sabe o entrosamento no FIFA? Que você tem que colocar os caras ali da mesma liga. Sim. Enfim. E um ponto importante, a Costa Rica, obviamente, ela não tem uma liga forte, né, no mundo do futebol. E metade da seleção está disputando o campeonato local, né, da Costa Rica. Às vezes explica muito esse aproveitamento de 44% aí da seleção da Costa Rica nesse período. Você concorda Não, comigo ou tipo eu tô assim, sendo preconceituoso com a nação costarriquenha? não, jamais. Não, você tá sendo totalmente justo, porque 50% tá na Costa Rica. Aí um que tá na França, a gente já sabe quem é, que é o Navas, que é banco. O outro tá no México, é o Campbell, que não tá bem. Então, e os outros? Vão fazer milagre? E os outros que não são de grandes equipes da Europa também, não são jogadores destaques, então... Enfim, e antes de chegar na Copa, Gustavo, a Costa Rica tem 2 amistosos, um já foi disputado, que foi contra a Coreia do Sul, empatou por 2-2, e na próxima terça-feira, a gente está gravando num domingo, né? O Copeiros vai sair depois, mas na terça, depois do dia que a gente está gravando aqui, a seleção vai encarar a seleção do Uzbequistão. Após isso, após esses amistosos, aí é foco total na Copa do Mundo, e é um recadinho aí para a seleção da Costa Rica, né, Gustavo? Se não vencer. A Coreia do Sul, o empate é totalmente plausível e normal, tá? Mas
se perder ou empatar para o Uzbequistão, eu acho que nem pega o voo, economiza um voo aí para ir para o Catar, né? Vai, né? Com experiência, pô. Em 2014 era a mesma coisa. Não, nem vai o Brasil. Não sei, né? É verdade. Até porque a Costa Rica tá no grupo E da Copa do Mundo, né? Junto com Espanha, Japão e Alemanha, né, cara? É um grupo muito difícil, mas a Espanha perdeu para a Suíça ontem. Saúde. E a Alemanha. Saúde de novo. A Alemanha perdeu para a Áustria, eu acho. A Hungria. Dá para Costa Rica. Foi Hungria mesmo. Foi Hungria. Foi, né? Enfim, isso não quer dizer nada, tá? A Espanha, só tô fazendo um mistério aqui. A Espanha, né? O Caio vai puxar aí pra gente falar um pouco sobre o que a gente pensa para Costa Rica. Então, Caio, dessa vez eu vou te passar a bola. O que você acha da Costa Rica na Copa do Mundo? Vai passar da fase de grupos? Não dá? O que vai ser? Como diz o Tadeu Schmidt, né? Sabe o que isso quer dizer? Nada. Gustavo, é óbvio, eu não lembro como foi o retrospecto da seleção da Costa Rica, né, para chegar na Copa de 2014, se estava mal como está hoje em dia, mas a seleção da Costa Rica ela não teve renovação. Muitos jogadores que a gente citou que estavam lá na Copa de 2014, 8 anos atrás, ainda segue na seleção, que é o Brian Ruiz. Ele é banco, mas ele tá lá, ele faz parte. Alguma hora ele vai ter que entrar. Foi o que a gente estava comentando. Ele, em 2016, no Santos, ele não conseguiu entrar em campo. Imagina disputar uma Copa do Mundo. O Navas, obviamente, é um goleiro de alto nível, ele é um bom goleiro para a Copa do Mundo. Mas o Campbell tá mal no futebol mexicano. Boa parte da seleção atua na Costa Rica, que é um nível de futebol bem fraco, bem abaixo, assim. Se uma equipe da Costa Rica, se o Saprissa, que a gente está falando, né, que é a maior equipe da Costa Rica, vir disputar o Campeonato Brasileiro, briga para não cair. É um nível muito baixo e ainda deu o azar de pegar um grupo difícil. Não é tão difícil quanto aquele grupo de 2014, né? Tem o Japão para dar aquela balanceada, que é um adversário difícil. O Brasil enfrentou o Japão, teve muita dificuldade para vencer o Japão em um amistoso. Neymar teve que marcar um golzinho de pênalti lá para garantir a vitória. Mas Espanha e Alemanha, apesar, né, de estar vindo de derrota aí nas últimas partidas, são grandes seleções, são seleções obviamente mais fortes que a Costa Rica. E para mim, Gustavo, Costa Rica lanterninha do grupo E na Copa do Mundo. E para você? Para mim, Costa Rica, lanterna do grupo também. Não tem como, eu acho que a Costa Rica vem muito Cheio mal. de mistério, achei que você ia falar outra coisa. Não, apesar de ter, né, uma gratidão, obrigado Costa Rica por ter feito o que fizeram na Copa de 2014, adorei, lembro até hoje, enfim, mas vem muito mal, é o que o Caio falou, o time não se renovou em nada, né, se você for pensar a Holanda de 2014 é completamente diferente da Holanda desse ano, a Holanda que eliminou a Costa Rica. É completamente diferente da Holanda desse ano. A Alemanha é completamente diferente. Todas as seleções são completamente diferentes. E a Costa Rica ainda tem esperança nos mesmos caras. São os mesmos malucos. E que é totalmente compreensível, né? Um país que não revela grandes jogadores. Então, quando tem uma safra ali mais ou menos boa, tem que segurar até onde dá, né? Tem que tirar todo o caldo ali daquele suco. Se bem que o Uruguai também, né? Tá nessa também. Tanto que a gente falou no Copeiros que a gente não, quem tem preconceito com o jogador mais velho sou eu, né? Eu acho que o Uruguai não vai longe na Copa porque tem jogador muito velho. Tem 10 anos que o Soares tá na seleção. Tá indo pra Copa. Mas tá bom. Não tem como. Eu acho que não tem como. Acho que Espanha e Alemanha são favoritas. Já falei aqui. Acho que é a de todas, né? Todos os grupos que são previsíveis, acho que é o que tem menos chance de dar zebra. Assim. Então acho que a Espanha e a Alemanha passam tranquilamente e a Costa Rica vai ser a lanterninha do grupo também. Não vejo com bons olhos não esse time da Costa Rica. Até porque até para vencer um time da Oceania, que é a Nova Zelândia, passou com bastante dificuldade, assim. Então que está de longe de ser a melhor seleção da Oceania, né, a Nova Zelândia. Então, eu acho que se tiver alguma surpresa nesse grupo, eu acho que a mais plausível, óbvio, é o Japão. Acho que a Costa Rica, essa Copa aí vai passar vergonha nessa Copa aí, não vai conseguir nada.
Concordo. Acho que Costa Rica vai rodar, mas fica aí toda a nossa homenagem a Costa Rica de 2014. Né? Gustavo, Vai passar durante o vídeo aí, a gente colocou imagens, você relembrou daquela seleção fenomenal. o Gustavo tem a lembrança porque ele era molecote, né, na Copa de 2014, então para ele ficou bem marcado. E a gente falou muito sobre a Copa de 2014, acabou até fugindo um pouquinho, não falou como a Costa Rica foi em 2018, né? Porque o foco acabou sendo, obviamente, a Copa de 14, porque foi a melhor Copa da história e foi muito recente isso, né, para Costa Rica. Real. Então o povo costarriquenho, obviamente, acaba abrindo mão até da outra Copa de 2018. E a Costa Rica, ela estava no grupo do Brasil, Gustavo, só para a gente encerrar aqui o Copeiros. E ela fez um pontinho naquele grupo, foi o lanterna na Copa de 2018, ficou atrás da Sérvia, da Suíça e da seleção brasileira. E foi muito mal, né? Foi muito mal. O Brasil teve dificuldades para vencer, venceu a seleção da Costa Rica marcando um gol no finzinho do jogo, depois marcou o segundo. Mas a Costa Rica, ó, já dá para ver que em 2018 já não estava lá essas coisas. E muitos nomes que estavam em 18 vai continuar em 2022. Então eu acho que o roteiro vai ser bem parecido com o da Copa de 18, Gustavo. Concordo plenamente. Então é isso, né? Apesar de estar aí na sua terceira Copa consecutiva, acho que a Costa Rica não surpreende. Acho que aquela valeu por 3 também, né? Tá ótimo. Para o povo costarriquenho valeu por 3 mesmo. Isso aí, rapaziada. Curtiu o conteúdo? Se inscreva aqui no canal. O Gustavo falou no início do vídeo, mas é bom sempre relembrar. Estamos subindo o número de inscritos aí mais do que o normal. Estamos muito felizes. Muito obrigado aí pela audiência, pelo apoio. Você que está chegando, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal. Você que é velho de casa, tamo junto e muito obrigado pela sua companhia. É isso, Gustavo. Grande abraço. Valeu.